Eu juro que eu não sei gravar isto outra vez. Eu sei, já se passaram 6 meses praticamente. Eu gravei o último podcast, ou publiquei o último podcast no dia 13 de junho. Estupidez. Dia 13 de novembro do ano passado. Entretanto, passou muita coisa e eu quase não sei gravar um podcast novamente. Ao contrário da sugestão de outra pessoa, não, isto não vai ser uma Season 2, isto é um diário, ou seja, a vida é só uma, então foi uma pausa e vamos falar um bocadinho sobre isso e sobre os próximos planos para o podcast. Desde já peço desculpa a todos, porque eu juro que gostava muito de ter mantido a frequência do podcast, porque o podcast para mim era, de certa forma, uma terapia e, de certa forma, era uma coisa boa para mim, mas houveram outras prioridades e também, como é de costume, eu deixei as minhas coisas e os meus hobbies para o último e arrependo-me um pouco. Obviamente que me arrependo, mas ao fim de 6 meses confesso que tinha saudades. Já tinha pensado em voltar várias vezes com o podcast. Durante este tempo todo tinha algumas ideias, só que entretanto ia sempre me autossabotando e deixando para trás. Só é que há algumas coisas que mudam e há novos motivadores. Desde já agradeço ao pessoal de Viseu do Clube de Corrida Miles and Vibes, que eu divulguei o podcast e foram incríveis e deram um apoio tremendo. Em relação também a um pouco ao próprio podcast, antes de passarmos a introdução, eu tive durante o ano passado tive muito mais projeção do podcast que aquilo que eu alguma vez imaginaria que ia ter. E estou, apesar disso me ter motivado, ou seja, assim que terminou o ano, o meu semestre acaba ali em dezembro e por acaso no dia 1 de janeiro fui logo ver os números e apesar de eu achar que tinha posto a batuta demasiado alta, essa batuta foi cumprida e fiquei muito feliz. Apesar de estar motivado, pronto, a partir daí foi um bocadinho sempre a descer e estou numa fase um pouco melhor agora e vamos falar um bocadinho sobre esses 6 meses e agora sobre o futuro. Vou só passar a introdução, por isso, bem-vindos, se eu não me engano, ao 14º episódio do Diário de Bordo do Rui. Eu juro que tinha mesmo saudades de gravar isto. Agora vou fazer uma sessão de terapia. Quase. Coitado da minha psicóloga. Aquela altura. Ante, vamos a isto. Ou seja, o fim de semestre foi um caos. Não tem outro nome. Foi um caos. Ou seja, vamos pôr vamos começar de onde ficámos. O fim de semestre foi um caos porque tinha um trabalho para entregar e achávamos que era um nível de complexidade e andámos constantemente a trabalhar naquilo e depois apareceu todas as frequências que eu tinha das 3 cadeiras que eu tenho este semestre caíram todas na mesma semana. Depois foi isso, depois foi esse trabalho que foi um inferno para fazer. A sorte é que tenho um colega espetacular e pronto, ele é um craque e foi o meu suporte durante este tempo. E pronto, esse fim de semestre foi um caos e eu assim, não consigo gravar podcast, estou super cansado e esta é hoje, estou cansado. Eu posso-vos dizer que eu nunca, mesmo desde lá para cá, que eu quase nunca mais fui o mesmo. Eu tenho andado cansado, eu deixei-me emaranhar entre os projetos de trabalho e projetos de escola e aulas e deixei sempre um bocadinho o meu autocuidado para trás, tanto é que eu deixei de correr
praticamente. Estou a voltar agora e conquista. Atenção, eu fiz 5 km no domingo, apesar de não ter treinado porra nenhuma para 5 km. Eu mandei ali 5 km que nem um homem. Cheguei lá, olha para o relógio, já para aí, primeiro quilómetro e qualquer coisa, foi horrível. Ei, eu doeu-me do corpo todo. Cheguei, olha para o relógio 4. Quem está a 4 dá 5. Arranca dali para a frente e lá fomos nós todos felizes e fazemos os primeiros 5 km. E também, pronto, como eu deixei e deixo-me sempre para o último, infelizmente, isso veio a pagar a fatura mais agora que eh, voltei, voltei um pouco a ter umas consultas de psicologia mais, daquelas mais difíceis, em que uma pessoa vai lá e diz isto está tudo mal, isto está tudo mal, isto está tudo mal. E a minha psicóloga diz assim, não, preocupes, Rui. Isso é a perspectiva que tu tens da vida, que é tipicamente dos expressivos, vocês dizem está tudo mal. Não, estava mesmo. Mas não, há alguma coisa que se sabe. Pronto. Posso-vos dizer que desde novembro já tive em 2 projetos no trabalho diferentes. E um foi super curtinho, mas foi muito bom. Era complexo, ok? Tinha uma lógica de negócio complexa, mas foi muito bom. Tinha, a minha equipa foi incrível, mas foi super interessante. Complexo, tinha cálculos relativamente complexos, era mais baseado nisso, mas foi muito bom. Foi super. Diverti-me a fazer aquilo, perdemos muitas horas. Entretanto, este projeto mais recente estive lá agora os últimos 2 meses e foi um projeto que eu posso vos dizer que eu passava mal. Eu ia para aquele projeto a sentir-me mal. Eu ia lá triste, mas está entregue graças a muito esforço e também uma ótima equipa por trás. E pronto. E em relação à escola, fiz as cadeiras todas do semestre passado e é um pouco isto. Apesar de que neste momento estou numa fase em que eu acho que está tudo mal e que eu não tenho a pilha que eu gostaria de ter para fazer as coisas. Eu sinto-me um bocado em baixo, entretanto, umas trocas de medicação da depressão pelo meio. Eu sinto-me um bocado cansado e sinto que não tenho energia para tudo e preciso conseguir gerir essa energia de modo a conseguir levar o resto do semestre e depois sim tomar algumas considerações e algumas aprendizagens do fim deste ano. Como vocês sabem, os meus anos são de setembro a agosto e todos os dias. E eu um dia vou aprender. Eu juro que eu estou numa fase de tentar conseguir aprender e tentar fazer aquele slow living. Mas depois algo se apodera de mim, eu tento fazer isto e outro mundo e sinto-me sempre que estou sempre abaixo das expectativas que eu coloco para mim mesmo. Desde novembro para cá, a verdade é que também se passou muita coisa no país. Ou seja, nunca ou mais e apareceu mais uma guerra, né? Ou seja, não é que eu sinta que isso está tudo mal porque eu não interfiro com isso, mas né, há sempre aquela situação de que continuamos a sentir se calhar que o país não está a andar para a frente e que é difícil evoluir tanto a nível financeiro como a nível de ter algum estatuto de certa forma ou alguma qualidade de vida sem ter que andar a contar trocos e se andar sempre aflito porque não se consegue encontrar casas e as casas que existem são a preços megalómanos e parece que às vezes trabalhar é um crime e que nós chegamos e ao fim de um dia de trabalho sentimos que se calhar o dinheiro não vai chegar ou nunca somos elegíveis a coisas super caras e se calhar em estados mais degradados
como é em relação a casas, mas e sentimos se calhar que estamos a trabalhar para se calhar nunca saímos de casa dos pais. Felizmente ainda não vou passar por esse processo, mas a quem estiver desse lado e que esteja a passar por esse processo, muito boa sorte, porque eu compreendo a falsa frustração e compreendo que não seja fácil sentir que estamos a contribuir e a dar os passos na direção certa, porque parece que o mundo está sempre contra nós, em que eu vou chegar e estou a trabalhar o mês inteiro, até ganho bem, mas desconto não sei quantos por cento do meu salário e depois quero uma casa porque felizmente ganho bem, mas não dá porque a casa não é assim grande coisa e vale uma fortuna e o mundo está todo a conspirar contra nós. Isto é um pouco a visão de como eu vejo aquele famoso está tudo mal, que a minha psicóloga me diz. E eu compreendo que haja muito sentimento de culpa e muito sentimento de impotência, muito sentimento de que não vai dar, mas as coisas vão de mudar. Felizmente tivemos um governo novo, vamos ver o que é. O que é que isso vai trazer para nós. Esperemos que mudança e coisas boas. E também as pessoas que foram se manifestar na semana passada no 25 de Abril e essa necessidade de mudança que nós sentimos enquanto povo português, e essa necessidade de mudança foi aquilo que nos levou também ao 25 de Abril, continua muito presente em nós e acho que isso é muito bonito, mesmo em gerações como a minha que não passaram pelo 25 de Abril, nem sou a segunda geração, de certa forma. Os meus pais nasceram ainda antes do 25 de Abril, mas tinham 1 e 2 anos, então nós não sabemos como é que era o mundo e sentimos que mesmo assim, apesar de haver temas fraturantes que vieram para voltaram à nossa sociedade, nós, enquanto povo português, nunca deixámos de lutar e nunca deixámos de ir para a rua, e acho isso muito bonito e parabéns a todos os envolvidos também. Que mais é que eu posso trazer? Outro tema interessante também que veio foi o serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório vem, de certa forma, pelo medo que nós também estamos a ter de haver uma guerra mundial, se calhar. E é um medo também que se está a incutir, se calhar, nas pessoas, a vender-se, se calhar, sem querer, que isso possa vir a acontecer. Acho que apontarmos essa obrigatoriedade obriga a que as pessoas tenham mais medo, acho eu, e não acho que isso seja muito bom, porque é assim, nós vivemos uma sociedade completamente diferente do que se vivia quando houve a Segunda Guerra Mundial, mas não deixa de ser muitas vezes uma pessoa que tenha uma ideia maluca por trás e que manda súbditos lutarem uma guerra que eles se calhar não acreditam. E ele está no seu escritório blindado, não sei quantas pessoas, blindado de toda a segurança e mais alguma, e que isso não afeta. Vem para cá, para fora, dizer uns discursos muito bonitos e que o povo dele é o maior, mas continua a mandar pessoas para uma guerra que as pessoas não acreditam. E é um pouco triste, se calhar temos que voltar a pensar em serviço militar obrigatório. O quão degradados nós estamos para ter, e com medo estamos, e quanto medo é que se calhar a nossa classe política está de se calhar haver realmente uma guerra. E a sorte é que esse foi um tema que durou meio dúzia de dias, porque senão é um tema que nos ia parar na cabeça e que foi engraçado, havia muitos mimos na altura, era engraçado, mas se vamos ver bem o fundo da questão, é uma forma horrível de se meter medo, em que
Ou seja, eu nunca sei se realmente vai acontecer, se vou ser chamado, se vou. O que é que vai ser da minha vida. E nós já temos tantos problemas de pessoais, nunca se olhou tanto para o eu. Felizmente, por um lado, felizmente cada vez se olha mais para o eu, em que temos a nossa autoconsciência já muito mais bem definida, em que não, eu sei que preciso de terapia porque há algo que não está bem e já levamos isso há uns anos. Por exemplo, eu estou a ver, de vez em quando vejo morangos antigos e está a dar a temporada 5 na TV Ficção e ainda há um pouco aquele estigma de quem vai ao psicólogo é para malucos, e já nos livramos um pouco desse estigma, em que pensamos como um ponto de saúde e não um ponto como estamos passados da cabeça. E estamos focados nesse trabalho, no eu, e depois reparamos que de repente esse medo e essa parte de não, vou realmente ser chamado, e isso, se fosse durante muitos dias, eu acredito que fosse muito grave para algumas pessoas e que entravam numa ansiedade muito grande. E acho que hoje em dia é uma coisa que já não faz sentido, e lutar guerras por pessoas que acreditam em coisas ridículas ou que o território é deles e que na verdade não é. E acho que é bom essa consciencialização, e é bom que isso não seja aplicado para ninguém. E apesar de haver países que o voltaram a adotar, espero bem que realmente mudem rapidamente essa posição e que se termine esse serviço militar obrigatório, porque não vale a pena lutar guerras de pessoas que não querem ouvir as pessoas que os elegem, e não vale a pena propagar esse medo pela sociedade, porque quanto mais. Uma coisa que eu me tenho percebido é, quanto mais nós puxamos para um lado, mais há uma força a puxar para o outro lado, no outro sentido, de modo a que as forças se equilibram. Isso é uma lei quase é uma lei universal na física, a operação-reação, mas também na sociedade também notamos um pouco isso. E este extremismo que se está a pôr na nossa sociedade também não é bom para a nossa saúde. É preciso ter muito cuidado quando se entra numa discussão com algumas pessoas, em que é fácil entrarmos em extremos ou ouvimos extremos, e os extremos dificilmente se conseguem moderar. Numa discussão, seja entre amigos, seja entre familiares, é muito difícil, e não podemos sentir culpa de não conseguirmos mudar a pessoa. A pessoa, se calhar, há de haver alguma coisa na vida dela que depois há de fazer crescer e mudar, e isso vai ser bom para ela. Estamos a falar mesmo de pessoas mais velhas, e apesar de haverem alguns choques entre a minha geração e a geração dos meus pais, porque houveram temas que eles já tomaram como garantidos e que nós estamos a voltar a ter, nós não podemos ter receio de tentar abrir os olhos às pessoas que também convivem e são mais próximas a nós. E acho que, acima de tudo, depois de 50 anos também de liberdade, acho que é bom termos essa noção de que estamos a preservar um bem que também estamos a dar como adquirido, e é bom ver tantas pessoas em tantas manifestações de certa forma agradecer essa liberdade que me permite hoje estar aqui a dizer isto sem ter que levar um filtro de um governo. E se tem uma pessoa, ou seja, pode ser levada à interpretação da pessoa e não à interpretação do regime, que as mulheres puderam fazer muita coisa e ser muito importantes na sociedade que hoje temos, em que deixou de haver guerra em Portugal e das pessoas terem medo de ir para a guerra e de ser chamadas, tal como eu estava a referir anteriormente, e que esse medo não volte. E que a única vez que tínhamos que ir
a um quartel, seja no Dia da Defesa Nacional, ou porque achamos que a carreira militar é para nós. E, mais uma vez, agradecer ao Clube de Corrida Miles and Vibes, ao pessoal de Viseu, que foi incrível. E vamos ver para o próximo episódio. Apesar de não estar, se me sentir ainda um pouco envergonhado e um bocadinho, de certa forma, como é que eu vou dizer, perro de gravar isto para a semana a decorrer um pouco melhor. Muito obrigado a todos os que ouviram. Um abraço e até para a semana.